Querido Deus, meu Pai, nós entramos na Tua presença e pedimos perdão das nossas falhas. Tudo que nós falamos e pensamos que tem entristecido e colocado uma divisão entre nós e o Senhor, eu oro, pedindo que tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós e nos perdoa. Perdoa nossas falhas, nossos erros e fraquezas, palavras precipitadas, pensamentos, sentimentos, algum comportamento indevido, algo que tenha te entristecido, porque nós sabemos que situações podem impedir a nossa oração e nós não podemos aceitar isso, então nos ajuda, nos perdoa, tem misericórdia de nós, passa do teu sangue sobre nós, sobre cada mente, mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Passa do teu sangue sobre a igreja, passa do teu sangue sobre todo o ministério, sobre todo o nosso povo, em todo lugar. Abençoa o nosso povo em todo lugar, proteja o nosso povo, defenda, guarda, fortalece, guarda as nossas reuniões, abençoa as nossas reuniões, abençoa o nosso trabalho. Venha ao nosso encontro e se manifesta no nosso meio com poder. Eu não conheço as necessidades de cada um, mas o Senhor sabe o que acontece em cada coração, e eu oro para que o Senhor venha abençoar e renovar e levantar cada vida. Eu oro para que o Senhor venha fazer uma grande obra na vida de cada um. Cada dia é um dia importante, Pai. Eu lamento que muitas pessoas vivam sem prestar atenção no que estão fazendo. Cada dia é um dia. Eu não vejo como mais um dia apenas, mas é um dia, o único que eu tenho, e pode ser até o último. Então, a sua palavra diz sobre o dia que se chama hoje, que é o presente, e garante que é o dia que nós podemos contar. Cada dia que a gente perde, sem plantar uma boa semente, porque tudo funciona como semente, nós também estamos perdendo colheitas que poderíamos colher aí para frente. Então, um início de ano como esse, aliás, todos os dias, mas cada ano, é muito importante o tipo de semente que estamos plantando desde o dia primeiro. Porque isso determina o tipo de colheita que nós vamos colher durante o nosso ano. Cada um sabe que comportamento teve no dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada um sabe a semente que usou em cada dia. Se foi de amor, se foi de divisão, se foi de perdão, foi de ódio, se foi de união, desunião, se foi da verdade ou da mentira, se as motivações foram corretas, se foram erradas. Cada um sabe se a semente usada foi a mesma do ano passado ou do ano retrasado, ou de 20, 30 anos, 40 anos, sendo usada a mesma semente. Consequentemente, o resultado é esse, uma colheita que não gosta. Porém, se a semente usada foi a boa semente, aquela que a sua palavra nos manda usar, então o tempo tem sido aproveitado, dias não têm sido desperdiçados. A gente sabe que tudo que uma pessoa planta, ela colhe. Tudo. Não há nada que se plante que não venha a colheita daquilo depois. Tudo funciona como semente. O que falamos, as nossas atitudes, as nossas decisões. Cada decisão que nós tomamos é uma semente. Então, meu Pai, eu oro por um espírito sábio sendo possuído na vida de cada um, porque nós já recebemos. Que todos que receberam, porque todos nós recebemos a tua mente,
e temos capacidade de fazer uso dela. A mente do Senhor que nos dá a capacidade de pensar e fazer escolhas corretas, viver além dos sentimentos, além. Oh Deus, eu creio que nós precisamos viver além da nossa cabeça, porque a nossa cabeça diz muitas coisas, mas o nosso espírito nos diz exatamente o que devemos fazer. Então, devemos viver além da nossa cabeça. É isso que nós temos que fazer. E eu oro para que cada um viva além da sua cabeça. E que não tente dar nada a si mesmo nem a ninguém da sua própria cabeça, mas que viva do Espírito. E cada um que tem recebido a sua palavra não tente viver através da alma aquilo que recebeu pelo Espírito, porque vai fracassar. A alma é nossos pensamentos e sentimentos e emoções. O que recebemos pelo Espírito, não vamos conseguir viver através da nossa alma, mas sim através do Espírito. Ah, Deus, eu oro para que todos possam entender perfeitamente que caminho escolher, ou seja, na verdade o caminho está aí, mas por que tantos escolhem o errado? Podemos escolher um bom caminho, o caminho da sabedoria. Quantas vezes a sabedoria está nas encruzilhadas da vida, clamando, para que ninguém pegue um desvio, um atalho, ou o caminho errado. Eu oro, meu Deus, para que o teu povo te conheça, porque só tem um meio de uma pessoa ir além, é te conhecendo, buscando te conhecer. Não basta receber o Senhor como Salvador, é necessário, meu Deus, um relacionamento íntimo e pessoal. E é necessário que se viva em vitória, ande em vitória. Eu oro para que o teu povo ande em vitória, e só vamos andar em vitória se nós possuirmos tudo que já foi nos dado pela fé. Eu oro para que esta reunião seja transformadora. Afinal, eu não tenho mais ontem já foi, eu também não tenho amanhã, eu só tenho agora. Talvez seja a minha última reunião, não sei, o Senhor pode vir agora mesmo, o Senhor pode me chamar, eu não sei, mas que eu tenha plantado uma boa semente e que todos aproveitem ao máximo e saiam daqui muito abençoados. Eu oro para que todos cresçam no Espírito. Eu repreendo obras armadas e preparadas contra nós, eu desfaço nesse momento todas as obras do inferno, inveja, olho gordo, maldade, pragas, rituais malignos contra nós, em nome de Jesus. Eu desfaço todos os laços que têm sido armados no mundo espiritual contra nós, contra o nosso povo, nosso ministério, as nossas vidas e famílias, em nome de Jesus. Eu quebro os laços e as ciladas contra nós, em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. O teu sangue tem poder sobre nossas vidas. O teu sangue tem poder sobre o nosso trabalho. O teu sangue nos garante a vitória. Assuma o controle dessa reunião e fala aos corações e transforma completamente cada vida. Que ninguém saia da mesma maneira. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida, pela oportunidade que tem nos dado. Eu te glorifico e eu te digo, eu te amo, e o Senhor é a coisa mais importante da nossa vida. Muito obrigada, amém? Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por gentileza. Diga comigo, a diferença do vencedor para o derrotado é a fé. De novo, é a fé. Um decidiu acreditar. Oh! Só o Pedroso. Um decidiu acreditar. O outro duvidar.
Nós falamos ontem o que diz em 2 Pedro 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Piedade é amor e respeito pela fé e pelo próximo. O seu divino poder. Então, esse divino, quer dizer, é um poder sobrenatural. Então, isso é sobrenatural. É algo que, inicialmente, quando você olha com os olhos naturais, você não vê. Isso é abstrato, você não pode tocar. Você pode possuir. E então, isso vai se tornar palpável, real, fisicamente. Mas tudo começa possuindo pela fé. Você toma posse pela fé. Ou seja, você recebe pela fé. Você recebe o sobrenatural. E o sobrenatural vem de uma forma que você não pode ver. Você tem que crer. Isso abala a razão, porque a razão, ela pede provas. Ela exige de você alguma prova, você tem que tocar, você tem que ver, tem que cheirar, tem que... Mas a fé no Deus vivo nos ensina a viver além dos nossos sentidos. Você não pode ver, não pode ouvir, não pode tocar, cheirar, sentir, mas você crê. A maioria dos cristãos que falam, até repetem, o justo vive da fé. Mas quando ele chega, ele tem a oportunidade de mostrar essa fé. Ele não mostra. Porque ele recebe as coisas através do Espírito. Mas na prática, ele quer viver através da alma. Através do esforço humano, através da razão, através dos pensamentos, através dos sentimentos. Então, ele recebe pelo Espírito. Só que ele não entende que ele tem que viver pelo Espírito. Ele só vai conseguir viver aquilo pelo Espírito. Não tem como eu receber algo que vem de Deus e viver através da minha alma. Porque a minha alma é a minha mente, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Então eu recebo algo de Deus e agora eu preciso, por exemplo, sentir. Às vezes você não vai sentir. Nem vontade de obedecer você vai sentir, vontade você vai ter. Quantas vezes nós não temos a mínima vontade de obedecer? Como é que eu vou conseguir viver uma coisa que eu recebi no Espírito, do Espírito de Deus, e recebi no meu espírito, através da minha carne, da minha alma, da minha mente, dos meus pensamentos? Não tem como, você recebe no Espírito, tem que viver no Espírito. E a maioria dos cristãos, eles recebem no Espírito, mas querem viver através da alma. Estou esperando sentir vontade. Estou esperando ter um sinal. Que sinal? É igual aqueles religiosos, os fariseus, chegaram para o Senhor e disseram, nós queremos um sinal. Ele disse, ô geração incrédula, vocês sabem dizer quando vai chover,
Vocês sabem dizer quando vai fazer sol? Vocês sabem dizer o que está acontecendo através do tempo? Vocês olham, vai chover, eu não sei o quê. Estão pedindo um sinal. Sabe qual vai ser o sinal de vocês? Para vocês, é o mesmo sinal de Jonas, que aquele que ele foi lá em Nínive e anunciou a verdade. Se você crê, bom para você. Se não crê, azar o seu. A verdade é que muitas vezes Deus está dizendo exatamente, entre ou saia disso, mas não fique no meio do caminho, porque você está sendo estúpido. E eu posso provar isso. Você não é frio e nem é quente. Você é morno. Eu vou vomitar você da minha boca. Você não é nem uma coisa nem outra. Ou entra ou saia disso. Faça alguma coisa. Você vai ficar dentro do cristianismo? Você não é frio mais. Porque ignorante acerca da palavra você não é. Mas está longe de andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito e orientado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito. Você é morno. Deus falou com eles. Você não é nenhuma coisa nem outra, está na hora de ser alguma coisa. Você está no meio termo. E é isso que tem que acabar. Porque essa fé fajuta só está mantendo um monte de gente no fracasso. Que é o que eu gosto de lembrar, e eu repito isso direto. Saiu de uma miséria mundana e entrou numa miséria cristã. O que mudou na sua vida? Eu recebi Jesus como meu Salvador. Você tem comunhão com Ele? Você anda em vitória? A primeira coisa que uma pessoa tem que fazer é receber Jesus como seu Salvador. A segunda é ter um relacionamento com Ele íntimo e pessoal. E você não vai ter se você não investir tempo com Deus e doses da palavra. E o terceiro é andar em vitória. Essas duas primeiras funcionam para você, pessoal. Para a sua vida pessoal. E a terceira leva você a contagiar outras pessoas. Porque se você não anda em vitória, nem quem está na sua casa, mesmo que você esteja orando por eles, até contribui, porque você é cristão, não sei o quê, mas nem quem está dentro da sua casa, que te vê indo para a igreja há 500 anos, fazendo 500 mil coisas que te mandam fazer, e não vê mudanças na sua vida, está querendo essa fé. Está até se revoltando. Quantas pessoas, quantos familiares que se revoltaram contra a fé, contra até a fé em Jesus Cristo. Porque viram aquilo como a maior furada. Porque alguém dentro de casa virou um cristão e de lá para lá, daí para em diante, não fez, ia para a igreja, tinha uma Bíblia, mas o comportamento não mudou. O espírito não mudou. As coisas que passou a fazer eram tão doidas ou bizarras que a família se revoltou. Ninguém queria aquilo porque, peraí, cadê o resultado disso? Peraí, me mostre alguma coisa disso. Eu preciso ver alguma coisa, pelo menos lucidez. Uma mudança então, se eu não vi nenhuma mudança material, deixa eu ver uma mudança no seu caráter. Cadê uma mudança no seu espírito, na sua mentalidade, na sua forma de reagir na vida? Por que eu vou querer o que você tem? Se você não mostra nada de especial, diferente, na sua forma de viver. Por quê? Por quê?
Se nós não andamos em vitória, nós não afetamos ninguém. Nem nossa vida, nem a vida de ninguém. Por que alguém vai querer o que eu tenho, se isso não afeta nem a minha própria vida positivamente? Por quê? Por que alguém vai querer o que você tem se isso não está afetando ninguém? Porque nem a sua vida está sendo afetada por isso que você diz que recebeu, e no final das contas, não está mudando nem a sua própria vida. Eu não estou falando que conquistas materiais também são interessantes, mas não é disso. Eu estou falando de uma mudança interna que vai afetar um todo. Conquistas, mudanças internas, obediência, levam a tantos resultados e benefícios em Deus. Então, o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento, diga pleno conhecimento. Conhecimento. De novo, conhecimento. Da vida alheia. Da vida do vizinho. Da vida de algum parente. Da celebridade? Não? Você precisa conhecer quem chamou para a sua própria glória e virtude. Daquele que nos chamou para a sua própria virtude. A maioria fala, hoje na hora no almoço eu ainda falava sobre isso. O conhecer, as pessoas acham, elas falam, porque elas, recebi Jesus, eu conheço isso, eu já sei tudo. A maioria não sabe nem o que recebeu. Ele nem sabe o que ele recebeu. Ele nunca, quantos que já leram esse versículo, não sei quantas vezes, e ainda não possuíram isso? O que eu preciso? Amor? A Bíblia diz que eu recebi. Sabedoria, recebi. Paz, recebi. Equilíbrio, recebi. Disciplina. Autocontrole, que é a mesma coisa, recebi. Eu recebi. Recebi a mente de Cristo. Eu recebi. Eu recebi. Então, a primeira coisa que eu tenho de fazer é possuir pela fé. Porque se você não possui, você não vai conseguir fazer com que isso se torne real, palpável na sua vida. Porque primeiro você possui. Bom, eu recebi, então eu possuo. Eu possuo pela fé. E agora a minha cabeça passa a estar nisso e não nas outras coisas. Por exemplo, paz. O que mais as pessoas... Como recebi? O Senhor eu deixei a minha paz para você. Mas como? Eu estou sem paz, mas você recebeu. Só que você acha que isso vai acontecer automaticamente, sem que você tenha uma participação nisso. Nós falamos, não nesse domingo agora, mas no outro domingo que passou, exatamente sobre isso. Eu expliquei muito bem sobre isso, que é importante quem perdeu ouvir aquela palavra. Não vai acontecer automaticamente. Você primeiro recebe. Tira a sua cabeça das coisas que te roubam a sua paz, coloca no que você recebeu na paz. Ou seja, então a sua cabeça está sendo renovada, a sua mente. E agora você coopera com Deus. Porque essa paz que eu recebi, então me leva o quê? A confiar. Então eu vou confiar em Deus, eu não vou mais permitir que essas coisas, essas situações que antes roubavam a minha paz, não vão roubar mais, porque eu já recebi a paz. E isso, eu me manter em paz, é uma decisão, porque eu já recebi. E eu vou crescer nisso agora. Se eu recebi, eu vou crescer nisso. Por que eu vou viver de outra maneira, se eu posso viver da melhor maneira? É uma questão de escolha. Você escolhe como vai viver a sua vida. Cada um aqui escolhe. É muito fácil acreditar em alguma coisa.
acreditar que tem, que não tem, que não é, que pode, que não pode. Você tem que acreditar, então, em coisas que vão te ajudar. Porque é muito fácil acreditar em alguma coisa. Todo dia tem alguém acreditando em alguma coisa. Por que é tão fácil acreditar naquilo que só vai te prejudicar e roubar o que há de melhor, o que Deus te deu? Por que escolher viver de uma maneira ruim, que vai tornar a sua vida miserável, derrotada, uma pessoa frustrada, infeliz, amarga? Se você pode viver de outra maneira. Se tem uma outra forma de viver, por que eu vou escolher uma forma ruim se eu tenho uma outra maneira de viver? Por que eu vou acreditar numa coisa que não me ajuda em nada, se eu posso acreditar em algo que vai me ajudar? Por que você vai viver da sua cabeça? Eu não venho aqui para dar algo da minha cabeça, porque você pode conseguir por você mesmo. Eu não quero nada da sua cabeça. Eu quero algo mais profundo. Não me dê nada da sua cabeça. Me dê algo mais profundo. A mesma coisa você tem que falar isso para mim. Você pode dizer, não me dê nada da sua cabeça, Cléo. Me dê algo mais profundo. Eu não vou pegar nada da sua cabeça, porque eu posso conseguir por mim mesma. Eu também não vou dar nada. Você não precisa pegar nada da minha cabeça, porque você pode conseguir por você mesmo. Talvez você consiga bem melhor do que eu, você pode ter uma criatividade e uma visão, alguma coisa aí, sei lá, melhor do que a minha. Consiga da sua própria cabeça, não precisa da minha. Esse é o grande problema de um monte de pessoas. Elas vivem da cabeça delas ou da cabeça de alguém. Me dê algo mais profundo, é isso que você tem que buscar, algo mais profundo. Eu quero algo mais profundo, eu quero algo profundo. Não essa coisa rasa. Eu não vou dar a você uma ideia idiota. Por que tem um monte de cristãos fazendo coisas estúpidas e perdidos numa vida infeliz e derrotada? Porque alguém deu a ele uma ideia da cabeça dele que ele mesmo poderia conseguir por si mesmo. Um pouco melhor. Eu não quero nada da sua cabeça. Eu quero algo profundo de você. Algo que venha do Espírito, que Deus deu a você. Deu ao seu Espírito, então você me dá. Eu não venho aqui para dar algo da minha cabeça para você. Porque você pode conseguir sozinho até melhor. Eu venho para dar algo que eu recebi no meu Espírito. Vem do Espírito para o meu Espírito. Eu dou a você algo profundo. Algo que vai funcionar. Não uma coisinha rasa. Estúpida que vai te fazer andar em círculos. Hebreus 4:2. Eu vou ler na Almeida, não vou ler na NVI, que eu quero dar Almeida. E depois da amplificada. Eu trouxe a voz também, porque está boa demais. Porque também, Hebreus 4:2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas. As boas novas, a mensagem, boas notícias, a palavra de Deus, que você tem, você recebeu de Deus tudo que você precisa. Ele é com você, tem promessas grandiosas para você. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Diga, nada lhes aproveitou. De novo, nada lhes aproveitou. Porquanto não estava, diga comigo, não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. O ingrediente principal para a sua vida andar na direção certa e você viver as promessas de Deus é a fé. A maioria diz que tem fé, só que assim, essa fé que quando chega a hora de ser colocada em prática, ela não é.
Sai na frente pensamentos, sentimentos, emoções, opiniões, algo raso da cabeça de alguém. Por que tem um monte com a vida afundada? Porque quando ele tem um problema, ele vai pedir opinião da cabeça de alguém que nem está dando conta de resolver a sua própria vida. Quando ele poderia receber da palavra, receber do Espírito. Mas isso ele não quer. Porque na cabeça dele, ele acredita, na cabeça dele, não diz no Espírito, que talvez tenha um caminho mais fácil, uma outra maneira de viver e ser abençoado aqui e ainda ter direito à eternidade. Não tem não. Para você ser uma pessoa bem-sucedida aqui, ter direito à eternidade, você tem algo profundo aqui à sua disposição. E é andando à luz dessa palavra. Não no escuro. Porque da cabeça de alguém ou da religião, você sabe onde vai dar, isso é limitado. Mas da palavra de Deus, não. Não há limite para você ir além. Então as pessoas recebem a palavra. Eu venho aqui, eu trago a palavra. Ontem eu preguei, saí daqui. Tudo que eu tinha, até o pozinho eu lhe dei. Saí que nem folhinha tinha nessa árvore. Era um galinho seco já. Você misturou com a fé? Se você pegou ontem tudo que você recebeu e misturou com a fé, então hoje o seu dia já foi diferente. Porque agora a sua cabeça é outra. Agora você está sendo guiado pelo Espírito, orou para o Espírito Santo te orientar e te dirigir. E está confiando que o Espírito Santo está te guiando e te dirigindo. Você já já tomou posse pela fé de tudo que o Senhor já te deu, porque você tem tudo que você precisa. Tudo que você precisa, Ele já te deu. Tudo que você tem que fazer é possuir pela fé. Ele já te deu amor, paz, Ele te deu sabedoria, Ele te deu disciplina. Não, eu não tenho paz, não, Ele te deu. É a sua maneira de viver, você não possuiu ainda. Disciplina, não, eu não tenho disciplina, eu sou muito indisciplinado. Não, você não é. Você recebeu disciplina, é só você possuir e andar nessa direção. Naturalmente, que para tudo tem um processo, tem aquele tempo da espera, mas nunca na minha vida aquilo vai se tornar real, qualquer coisa que seja. Seja a conquista de um emprego, dos sonhos, da casa dos sonhos, da família dos sonhos, seja de um equilíbrio mental e emocional e espiritual, se antes eu não receber pela fé. Primeiro eu recebo pela fé. Fé é crer, é acreditar. Quando você acredita, você recebe. A palavra acreditar quer dizer receber. Então, se você acredita, você recebe. Você se torna um receptor, uma receptora. Se você recebe, é porque você acreditou. Se você acredita, você recebe. Então, por que muitos não recebem? Porque não acredita. Porque ainda não anda pela fé, mas pelos sentimentos. Recebe pelo Espírito, vem para o seu Espírito, mas tenta viver pela alma. Amplificada, porque na verdade, tivemos o Evangelho de Deus, proclamado a nós, exatamente como eles, os israelitas do passado, tiveram, quando receberam a boa notícia da libertação da escravidão. Mas a mensagem que ouviram não os beneficiou, porque não estava misturada com a fé por aqueles que ouviram. O que adianta receber uma mensagem de vitória, de libertação, de mudança, e eu não possuir pela fé? E eu perseverar nessa fé?
crendo, independente do que a minha cabeça fala, do que os meus sentimentos, do que alguém fala, do que o diabo fala, independente de qualquer coisa, eu recebi pela fé, vou andar pela fé, esperar pela fé. Não estava, porque não estava misturada com a fé por aqueles que a ouviram, não estava misturada com a personalidade de Deus. Alguns ainda não abriram mão da sua personalidade para assumir a personalidade de Deus. Alguns ainda não entenderam que ele é nascido de Deus. Você tem o DNA de Deus. Você nasceu de Deus. Então você recebeu tudo que você precisa de Deus. Jesus foi à cruz e conquistou para você, para mim, para nós. Eu tenho que crer nisso. Sabe por que muitos cristãos vivem uma vida miserável? E quando eu falo miserável, eu estou falando financeiramente, porque uma pessoa pode ser milionária, bilionária e ser um miserável. E não ter nada além do que dinheiro. Nada mais. Tem pessoas que são miseráveis, ela não tem conteúdo, ela não tem nada que possa acrescentar a vida do outro, ela não tem um assunto, não tem, não tem espírito, não tem nada. Nada. Porque falta a vida. Ele não quis, ele não recebeu essa vida que vem de Deus. Não estava misturada com a personalidade de Deus, na confiança absoluta do seu poder. Diga, na confiança absoluta do seu poder, sabedoria e bondade. Nem se uniram na fé com aqueles, Josué e Calebe, que ouviram e acreditavam. Eles nem sequer quiseram se unir a Josué e Calebe, que decidiram crer e possuir tudo que vinha de Deus. Algumas pessoas, apesar de estarem ouvindo, e apesar deles terem ouvido, e recebem, e vem, e a palavra vem, e Deus dá a eles, e mostra, e revela, e luta de todas as maneiras, a pessoa continua da mesma maneira, a palavra bate, ela volta, ela não mistura com a fé. Por isso nada muda na vida dela. A visão não muda, o espírito não muda, o coração não muda, a vida não muda, os resultados não mudam, nada muda. A voz. Aquelas pessoas no deserto ouviram de Deus uma boa notícia. Você está ouvindo uma boa notícia. Assim como temos ouvido. Mas a mensagem que ouviram não fizeram bem a eles, porque não foi combinada com a fé. Não foi combinada com fé. Esse é o combinado. Para o combinado, para a coisa funcionar, tem que ter esse combinadinho aí. A palavra vem, e você combina com a fé. A palavra vem, você mistura com a fé. Se você não mistura com a fé, aí você vem aqui, você ouve essa palavra, daqui a pouco você, não é isso. Vai para outro lugar, você fica na televisão, zapeando, daqui a pouco você está intoxicado. Daqui a pouco você já foi em tudo quanto é lugar, você bateu em tudo quanto é porta, porque você quer uma resposta diferente, você quer ouvir alguma coisa diferente. Não tem. E é por isso que cada dia, por causa dessa mentalidade, você pode ver que cada dia levanta mais situações várias dentro do cristianismo, com promessas de vitórias rápidas, ou pegue isso e receba isso, e viva isso, e pegue aquilo. Isso é coisa da cabeça de homem, porque isso não saiu da cabeça de Deus.
E é por isso que tem tanta gente frustrada, porque ela não é dirigida pelo Espírito. Ela é dirigida pela cabeça de alguém. E o que é pior, nem está fazendo estupidez pela cabeça dela. Porque uma coisa, se você for para fazer uma estupidez, que eu faço da minha própria cabeça, não da cabeça dos outros. Eu não vou fazer uma estupidez com a sua cabeça, eu vou fazer com a minha, então. Eu consigo uma boa estupidez da minha própria cabeça. Eu consigo fazer mais estupidez que você, talvez. Então, eu vou fazer da minha própria cabeça, consigo fazer alguma besteira por mim mesma. Por isso que eu não posso andar pela minha cabeça, eu tenho que andar pelo meu espírito. E eu não posso andar pela sua cabeça, eu tenho que andar pelo meu espírito. E você não pode andar pela minha cabeça, tem que andar pelo espírito. E como é que a gente sabe que uma coisa vem do espírito? É a palavra. Porque na palavra não há confusão. Se está escrito, Deus vai avalizar. Se não está escrito, Ele não vai avalizar. Está entrando? Agora tem que passar, não pode ficar aqui só, descer aqui. Porque se ficar aqui, você vai ficar conjecturando. E vai racionalizar. Mas isso, é mais aquilo, é mais isso. Não, deixa descer, deixa tomar a sua vida aqui dentro, algo profundo. E revelado. Não estava combinada com a fé. Não vai se não estiver combinado com a fé. Tem que misturar com a fé. Aqui em Marcos 11, nós lemos ontem também, eu sei. Mas vou ler de novo. Respondeu Jesus, nem vou ler no amplificado, vou ficar aqui na NVI. Tenham fé em Deus, eu asseguro-lhes, que se alguém disser a esse monte, lembra do monte? Pode ser o monte da sua vida, pode ser muita coisa. O monte da preguiça, o monte da inércia, o monte do desemprego, o monte da estupidez, o monte da carnalidade, o monte da incredulidade. Eu não sei que monte que está aí na sua frente, impedindo você ir para um lugar que Deus preparou para você. Levante-se e atire-se no mar. E não duvidar, diga e não duvidar. E não duvidar em seu coração. Mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Quantas vezes uma pessoa vem, ele repete isso aqui. E tantas outras referências e mensagens, isso, aquilo. Só que ele sai. Ele acabou de pregar algo, ele sai despregando. Ele acabou de declarar, ele sai e ele faz declarações negativas agora. Ele declarou vitória, agora ele declara derrotas. Ele declarou vitórias, agora ele declara derrotas. Então, ou seja, ele anula, inutiliza tudo aquilo que ele fez. Levanta, ora, ó Senhor, eu terei um dia maravilhoso e tal. Pronto, entrou no carro, pegou o engarrafamento, mas que droga, o dia, e não sei o quê, acabou com tudo. Chega no trabalho, tem a pior atitude. Ora pela mudança de algo na vida, de repente nada muda, e nada muda, e nada muda. Você tem que ser perseverante. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que diga já o receberam. E assim lhe sucederá. É a palavra de Deus, tudo pode passar, mas a palavra não passa. Se você ora e crê que você já recebeu,
Aí ainda que você não viu, não tocou, mas você tem que crer aqui no seu espírito, eu recebi, isso já é meu, Deus já me deu, eu recebi, sim, eu recebi, o diabo está mostrando tudo ao contrário, mas eu recebi, e vozes várias, mas eu recebi, e situações estão acontecendo para mostrar o contrário, mas eu estou dizendo, eu recebi, eu já recebi, a Bíblia diz que eu recebi, então eu recebi, diga, se a Bíblia diz que eu recebi, eu recebi. Então, se a palavra diz que você recebeu, você recebeu. Aí é onde eu digo a você, que você tem que aprender a andar por fé, porque você toma posse pela fé. Aí você tem que entender que tem aquele processo. Há um processo na vida, mas durante esse processo tem que viver como José. Jamais duvidar, crer até o último instante. Você tem que viver como Abraão, que foi chamado amigo de Deus, o pai da fé. Porque ele esperou por 25 anos e continuou crendo que mesmo tendo 100 anos, a sua mulher 90 anos, algo poderia acontecer. E mesmo quando Deus deu a ele o Isaac e mandou ele lá entregar o Isaac em sacrifício, ele acreditava, está escrito assim, mesmo sem ter visto, nunca ter visto uma ressurreição, ele acreditou que ainda que Isaac fosse entregue em sacrifício, Deus o ressuscitaria. É esse o Espírito. E eu não sei o que Deus vai fazer, mas não vai me deixar na mão. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas envergonhado eu não serei. Eu não sei. Ele me fez esperar 25 anos, agora pede que eu dê o meu filho. Mas eu sei que isso não vai terminar em derrota. Esse é o Espírito. Primeiro, não havia mais esperança. Pega uma vovó de 90 anos. É uma ou outra que não está andando sem uma ajuda. Às vezes já não ouve direito, não vê direito. Imagina se você tem uma vovó em casa de 90 anos, com todo respeito com a vovó, imagina a vovó grávida. Ela não está dando conta de carregar ela. Então ele creu contra a esperança. E a Bíblia deixa claro o que Deus fez. Nem Sara estava acreditando naquilo. Quando o anjo falou que ela, no ano seguinte, ela estaria com um filho, ela riu. O Senhor disse, por que você riu? Não, não ri não, você riu sim, não minta não. Você riu. Porque eu acho que ela olhou para ela e pensou, eu vou ter filho ainda. Ela não riu à toa, ela riu porque ela sabia das suas condições físicas. Mas a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Não havia esperança. E ele creu. Depois, Deus pediu a ele o filho que ele tinha esperado anos. E ele creu e deu o filho. E se andar por fé. Quando você, nas mínimas coisas, nas mínimas, você tem que aprender a andar por fé. Deus me deu o favor, se eu tenho esse emprego, que no momento eu não gosto, mas se eu estou nesse emprego, e Deus quer que eu fique aqui, e é o que Ele abriu para mim, eu tenho graça para passar por isso, então eu vou crer nisso, que algo melhor vai acontecer na minha vida, e o tempo que eu ficar aqui, eu vou passar com uma boa atitude. Nas mínimas coisas, eu tenho essa pia cheia de louça, esse povo só faz bagunça, mas se isso aconteceu, Deus me deu graça para lavar isso aqui. Deus me deu graça, eu sei que eu tenho graça para lavar esse tanque de roupa, para lavar essas louças, eu tenho graça para suportar esse chefe chato, eu tenho graça, eu sei que eu creio nisso, eu posso passar por isso, sem reclamar, sem ficar amargurado, sem perder a minha paz, sem ser uma pessoa que tem uma má atitude em cada situação, eu posso passar por isso. Eu posso. Espera aí.
Eu não aguento mais, Deus te deu graça para passar por isso. Não diga que não aguenta mais, porque Ele não dá nada além do que a gente possa suportar. É porque tudo eu, porque não sei o que. Se você tem isso, Deus colocou isso, é porque você tem graça para passar por isso, tem favor para passar por isso, tem condições, tem unção para fazer isso. Então agradeça a Deus que Deus te deu unção para passar por isso. É igual muitas vezes eu vejo gente reclamando das coisas mais estúpidas. De vez em quando eu falo, escuta, você não está vivendo uma situação que deva reclamar, deveria estar agradecendo. Você tem um problema? Eu não estou mandando ninguém ser conformado, acomodado, não é nada disso, mas nós precisamos aprender a ter uma boa atitude em cada situação. Em cada situação que surge na nossa vida. E parar de falar coisas estúpidas e andar por algo mais profundo do que a nossa cabeça. É porque eu penso, seus pensamentos não estão te ajudando. Se eles não estiverem em conformidade com a palavra de Deus, eles não vão te ajudar, eles vão te atrapalhar. Então por que Deus não muda isso? Porque talvez não chegou a hora. Só o fato de você ficar aí dizendo, por que Deus não muda? Por que Deus não muda? É porque você não está pronto. Porque se você estivesse pronto, você estaria dizendo de outra forma, falando de outra maneira. Bom, eu não sei no que isso vai cooperar, eu não sei, mas decido lançar os meus cuidados ao Senhor, tudo coopera para o meu bem, e eu vou confiar em Deus, que no final Ele terá uma grande recompensa para mim. Pronto, agora você está pronto para receber sua bênção. Da outra forma, não. Algumas pessoas mostram que elas não estão prontas para receber aquilo tudo que Deus tem para elas. Porque por uma mínima coisa, o comportamento delas é como se elas não conhecessem um Deus tão grande. É como se elas nem tivessem ouvido falar de um Deus tão grande. Porque elas são roubadas por coisas tão pequenas, elas caem em cada cilada, por coisa tão pequena, tão pequena. Uma coisa tão assim, que ninguém acreditaria. Como começou isso? Olha isso aqui. 1 Reis 18, 41 e 46. Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Eu amo isso aqui. Como pode alguém se agarrar tanto àquilo que Deus colocou no espírito dele? Falar para o homem que o odiava, que o perseguia, que o chamava de perturbador de Israel, com tanta convicção. Eu já ouço barulho de chuva pesada. Isso aqui é tão profundo. Ele falou para o homem que o perseguia, para o homem que queria vê-lo morto. Ele disse para aquele homem, sem titubear, sem temer, porque estava dentro dele. Tem uma seca danada aí fora. Mas eu lhe afirmo, eu já posso ouvir barulho de chuva pesada. Esse homem impactou. Foi um dos maiores profetas. Quantas vezes Deus está esperando que saia da sua boca palavras poderosas como essa, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua vizinhança, para os seus parentes, palavras de fé. Eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus tem um propósito nisso, eu sei que Ele vai fazer algo nisso. Não. Quantas vezes Deus espera que ao invés de você se juntar com aquele grupinho
dos fofoqueiros e dos insatisfeitos lá na cozinha para tomar um café e fofocar contra o chefe, que você estivesse dizendo: ei, vamos viver por algo maior? Aí eles são um bando de incrédulos, então saia do meio deles. Porque que diferença você está fazendo? Que diferença você faz no meio dessas pessoas? Lá dentro da sua casa, você fala para as pessoas quando tem um problema: já ouço o barulho de chuva pesada, eu sei que Deus está agindo. Ou você ajuda a chorar, lamentar, reclamar, desmaia também, cai a pressão, passa mal, se entrega, diz que também está abalado, baixa a imunidade, cai de cama. Não, mas Jesus há de salvar todos lá em casa. Quem é o cristão lá? Eu sou, eu tenho tanta fé, até chegar um problema, sabe? Mas eu tenho uma fé, eu perco tudo nessa vida, mas minha fé eu não perco até chegar um problema, sabe? Quando chega uma notícia ruim, acabou tudo. Mas eu tenho fé. Tenho muita, mas tanta fé que eu não consigo nem expressar o tanto que eu tenho fé. Até chegar uma conta para pagar, e eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho fé, muita fé. Até meu filho tirar nota baixa na escola. Mas eu tenho uma fé, tanta fé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Por favor, me faça um favor. Eu peço, por favor. Perca essa fé também. E assim fica sem nada e começa de novo. Entendeu? Porque você tem tanta fé, até chegar um problema. Até você ser contrariado, você tem tanta fé. Você tem fé, mas muita fé, até alguém te contrariar. Você mudou. Não, agora eu sou outra pessoa. Não, agora eu sou, porque, sabe, eu sei, até... Eu já não sou mais. Agora eu sei que eu não sou. Até o primeiro tropeção. Até o primeiro problema. Até ser contrariado. Até uma má notícia chegar. Tudo. Não, agora eu tenho fé, tenho fé para mudar, para emagrecer, para estudar, para fazer tudo, até eu ter fome. Minha fé já acabou. Quantos que são controlados por um pacote de biscoito? O biscoito manda em você. Enquanto o biscoito, a comida, o vício tal, as emoções, as situações mandarem em você, significa que você não se lidera. Significa que qualquer coisa tem o poder de controlar você. Até um pacote de biscoito. Uma caixa de chocolate. Eu não controlo, não consigo, enquanto eu não como, ótimo. Eu não quero, gente, mas eu não sei o que eu faço. Isso é estúpido, você não tem que fazer nada que não queira. O pior é que eu quero. Só que faz mal. Te deixa infeliz, frustrado, insatisfeito. Frustrado com você, frustrado com seus resultados. Mas você tem fé. Mas que fé é essa? Eu já ouço barulho de chuva pesada. Porque aquilo estava dentro dele. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olha na direção do mar, disse o seu servo ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá. Disse ele 7 vezes. 7 vezes Elias mandou. Volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Isso me encanta. Primeira coisa, a perseverança dele. Ele recebeu mais notícias, e ele continua dizendo: volte lá.
Volte lá. Não, não tem nada lá, volte lá. Mas não tem nada lá, volta. Eu amo isso aqui. Porque dentro dele havia uma convicção, ele se vestiu de fé. Volta lá, mas não tem nada lá, Elias. Mas volta lá. Ele não desistiu. Ele não ficou com vergonha do servo de falar de novo, pela 6ª vez, pela 5ª, 6ª vez. Vá ver. Vá ver. Vá ver. Essa perseverança. Agora, mais divertido e incrível é a empolgação dele. O quanto ele ficou motivado, empolgado. Eu nunca vi ninguém tão feliz por causa de uma nuvem do tamanho de uma mão. Ô, gente, olhe para a sua mão. E veja se isso é tamanho de nuvem que se deva considerar. Olhe se você está ruim da visão, nem vai enxergar. Nós olhamos para o céu e vemos nuvens maravilhosas. Nuvens grandes, não aqui, fora daqui. Mas nuvens. Imagina uma nuvem do tamanho da sua mão. Ele ficou tão entusiasmado, diga entusiasmado. Ele ficou tão entusiasmado com aquela nuvem. Ele acreditou naquilo. É isso que Deus está esperando do seu povo. Que você creia, não independente do tamanho, independente de qualquer coisa, mas que você creia e fique animado, entusiasmado e motivado. Ele ficou tão entusiasmado que ele se levantou. Olha aqui, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias diz, vá dizer a Acabe, prepara o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Isso que é motivação. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem fez ele se levantar e diga, manda o Acabe correr, senão a chuva vai pegá-lo. Quantas pessoas que olhariam e dizem, nossa, orei tanto para isso? Ai, meu Deus, é isso que o Senhor tem para mim? Essa nuvem zica aí? O que eu vou fazer com isso aí? Esse trequinho, essa coisinha? A maioria das pessoas agem assim, Deus está dando algo a elas. E elas já olham com essa visão. O que eu vou fazer com isso? É por isso que elas nunca conseguem viver nada grande. Nada grande. Porque falta essa vida. Estava tudo seco. E ele declarando, já ouço barulho de chuva pesada. Vai lá orar, vai lá olhar para mim, não tem nada. Mas estou orando. Vai de novo. Elias, já fui, já é a 5ª vez, Elias. Vai de novo, meu filho. Eu estou orando. Se eu estou orando e eu creio nisso, vai aparecer alguma coisa. Eu estou orando. Você não está orando? Creia que já recebeu. Creia que já recebeu. Eu estou orando. Ué. Eu já recebi. Mas não tem nada lá, Elias. Vai ver porque eu já recebi, meu filho. Está aqui, vai lá ver. Elias, já é a 6ª vez, não tem nada. Vai ver de novo. Na 7ª, Elias, é o seguinte. Talvez o tamanho da mão de um homem. Elias levantou aquela mão. Manda ele correr, que a chuva vai pegar. No entusiasmo. Quanto entusiasmo por causa de uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Porque aquilo dentro dele estava grande. Ele não estava falando e nem vivendo nada por vista. Aquilo vinha de dentro. E quando as coisas vêm de dentro, você enxerga elas como elas devem ser e estar na vida da gente. Sabe por que muitos não enxergam coisas maiores? Porque não está aqui dentro.
Porque você ainda espera ver para poder crer. Não, bispo, eu creio. Crê nada, a maioria não crê coisa nenhuma. Se aparecer uma nuvenzinha do tamanho, quantas vezes Deus abre uma porta, é muito pequena, isso aí você não crê, que você pode crescer, que você pode prosperar, que Deus pode, daquela portica que parece que não é promissora, algo expandir grandemente. Quantas pessoas que até hoje desprezam os pequenos começos? Desprezam a nuvenzinha. Quando tem uma notícia que parece uma coisa menor, acabou. Esperança. Esperava outra coisa. O que você espera? Você não está esperando coisa grande? Continue. Você não pode crer que essa nuvenzinha vai se tornar algo grande? Você não pode crer que esse negócio que hoje parece, aos olhos humanos, é pequeno, mas aqui dentro enxerga ele grande. Por que você não enxerga grande? A nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, da oração do Elias, se tornou a chuva que molhou todo aquele Israel, uma chuva pesadíssima, como ele havia declarado antes mesmo de orar. Dentro dele havia aquela convicção. Dentro dele. Ele não trabalhou por vista, nem com a cabeça dele. Ele creu. Ele não ficou preso no tamanho da nuvem, mas na fé que havia dentro dele. Algumas pessoas estão presas a problemas, a más notícias, ao tamanho da porta que foi aberta para ele, ao não que alguém deu para ele, porque você não se prende com convicção aquilo que Deus tem lhe prometido. Você não vai chegar lá, se isso não estiver aqui dentro. Não vai. Tudo você recebe pela fé. Tudo tem que ser pela fé. Todas as nossas mudanças, transformações, libertações, tudo é pela fé. Romanos 10, 17, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Você está ouvindo. 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes. Esse vigilante é para você não se distrair com coisas carnais, com pensamentos, sentimentos. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens ou mulheres de coragem, sejam fortes. 1 Coríntios 13, 16, agora na amplificada, estejam alertas e em guarda, permanecei, diga comigo, permanecei. Firmes na fé. E em suas convicções, respeitando o relacionamento do homem com Deus e as coisas divinas, mantendo a confiança e o santo fervor, como nascido da fé, diga, sou nascido da fé. Vivam como homens e sejam corajosos, cresçam em força. 2 Coríntios 5, 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Na amplificada, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Agora vamos juntos. Vivemos nossas vidas de uma forma consistente. Diga, eu tenho que ter convicção e consistência. A minha fé tem que ser consistente. Eu tenho que me manter estável. Eu não posso aceitar instabilidade. Eu não posso aceitar incredulidade. Inconstância, mas tem que haver convicção de fé e consistência, uma fé consistente, diga fé consistente, vivemos nossas vidas de uma forma consistente com a nossa crença, confiantes nas promessas de Deus. Já ouço barulho de chuva pesada. Eu já ouço barulho de chuva pesada, ou seja, eu já posso ver com meu espírito as vitórias. Eu já posso ouvir as boas notícias pela minha fé. Eu estou orando, nada está acontecendo, e alguém dizendo, não tem nada lá, esquece, abandona isso, você não vai conseguir, isso nunca vai mudar, aquilo vai mudar. Eu já ouço barulho de chuva pesada.
Tudo bem. Você perseverou, perseverou, e tudo que você conseguiu foi esse tiquinho aí, essa nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. E agora o que você faz? Agora eu corro, porque senão a chuva vai me molhar. 2 Coríntios 5:7, na voz. O trajeto, vamos juntos, o trajeto que nós andamos é traçado por fé e não pelo que vemos com os nossos olhos. Em Hebreus 11:1, eu vou ler já na amplificada. Ora, a fé é a certeza, a confirmação das coisas que se esperam, sendo a prova das coisas que nós não vemos, e a convicção de sua realidade. Fé é perceber como um fato real o que não é revelado aos sentidos. Você não pode cheirar, você não pode ainda ouvir nada sobre aquilo, você não pode ver, você não pode tocar, não tem gosto, e você continua crendo. Não tem nada lá e você continua crendo. Agora aparece uma nuvenzinha, aparece um pequeno sinal, um ponto. A distância parece pequeno, uma pequena luz, um fio de luz, não sei onde. E você se levanta e diz: minha vitória já chegou. Hebreus 11:6, vou ler também na amplificada. Ora, sem fé é impossível agradar e ser aceitável para Ele. Pois quem quiser se aproximar de Deus deve necessariamente acreditar que Deus existe e que Ele é a recompensa daqueles que sinceramente o buscam. Você não pode agradar nem ser aceito se você não crê. Que Deus, além de existir, Ele recompensa todos aqueles que permanecem buscando a Ele com coração sincero. Coloque-se de pé. Levante a sua mão ao céu agora, e você vai clamar com a força da sua vida. Você vai fazer como Elias agora. Você vai declarar que você pode ouvir pela sua fé. Você já ouve através da fé barulho de chuva pesada. Através da sua fé, você já pode tocar nas suas vitórias. Através da sua fé, você já está vivendo os seus milagres. Através da fé, através da fé, através da fé. Sim, eu creio, Deus de Israel, que as coisas já aconteceram, que as coisas já foram mudadas. Eu posso ouvir barulho de chuva pesada. Eu posso ver as coisas mudando para mim. Eu posso, pela minha fé, vamos, pela fé. Pela fé, eu vejo tudo mudando. Pela fé, eu posso tocar em vitórias. Pela fé, eu posso sentir, eu posso tocar, eu posso cheirar. Pela fé, eu posso viver. Pela fé, essas vitórias já chegaram até mim. Pela fé, vamos, minha gente, pela fé. Pela fé, cadê a sua força? Cadê a força? Sejam fortes, permaneçam firmes. Sim, eu creio, meu Deus. Sim, eu creio, meu Deus, eu creio, meu Deus, eu creio, meu Deus. É isso que Deus espera. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus está lhe dizendo o que você tem que fazer, como você deve viver. É pela fé. Não me venha falar de problemas. Receba a vitória pela fé. Não me venha dizer que não tem jeito. Receba pela fé. Está na hora de você usar a sua fé. Você vai vencer pela sua fé. É hora de você crer pela fé. Sim, eu creio, sim, eu creio, sim, eu recebo. O que é que você precisa que Deus faça? Receba pela fé. Receba a mudança da sua mente, do teu espírito, do seu caráter. Receba a mudança da sua família. Receba o livramento que você precisa. Receba a vitória que você precisa. Receba pela fé. Vamos, receba pela fé. Não faça uma oração
da boca para fora, isso tem que sair do seu espírito, das suas entranhas. Vamos pela fé. Sim, o justo viverá da fé. Sim, eu ando pela fé. Sim, eu tenho um Deus grande. Sim, eu sei que nem no último momento, no último instante, Deus me socorrerá. Sim, Deus tem uma porta aberta para mim. Sim, eu sei, pelo meu espírito, que Deus já me deu vitória. Vamos, minha gente, fale com Deus, mostre a sua fé. Eu recebo pela fé a mudança da minha vida, a mudança do meu espírito, a mudança da minha mente, a mudança do meu coração, a mudança do meu caráter. Eu recebo pela fé a mudança da minha empresa, eu recebo pela fé a mudança da minha família, eu recebo pela fé a minha mudança financeira, eu recebo pela fé a mudança da minha vida em geral, eu recebo pela fé a minha cura agora, eu recebo pela fé a cura dessa enfermidade. Vamos! Não espere que eu coloque a mão nessa situação. Coloca você agora e diga: eu recebo pela fé a minha cura, eu recebo pela fé a minha libertação, eu recebo pela fé essa porta aberta, eu recebo pela fé o meu milagre. Vamos! Deus não quer mais você falando de problemas. Deus não quer mais. Você não vai mais dizer que não tem, que não pode, não consegue. Eu recebo pela fé. Eu recebo pela fé a minha cura, eu recebo pela fé o meu livramento, eu recebo pela fé essa porta aberta, eu recebo. Aparentemente não tem nada, não estou vendo nada, não há nada, não há a menor possibilidade de algo acontecer, mas eu recebo pela fé. Eu recebo agora. Eu já estou curado em nome de Jesus, eu já estou livre em nome de Jesus, eu já estou abençoado em nome de Jesus, eu já estou próspero em nome de Jesus, eu já estou empregado em nome de Jesus, as dívidas já estão pagas em nome de Jesus, essa porta já foi aberta em nome de Jesus, minha família está abençoada em nome de Jesus, eu já fui restaurado em nome de Jesus, eu já estou vivendo as minhas restaurações em nome de Jesus, a minha vida já está transformada em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos, cadê a força? Vamos, minha gente, força! Eu recebo em nome de Jesus, eu recebo agora a mudança da minha vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu já posso ouvir barulho de chuva pesada. Eu já posso ouvir barulho de chuva pesada. Deus quer que você desça, vá para um lugar profundo. Para de viver pela tua cabeça. Para de viver pela cabeça dos outros. Viva pela fé. Viva do Espírito. Viva com convicção. Viva de forma consistente. Bispo, eu tenho um diagnóstico médico lá. Meu filho, minha filha. Ignore isso. A medicina pode falar o que for, mas ela é limitada. E a palavra final não é da medicina, é de Deus. Porque o meu advogado disse isso, porque o fulano disse isso, porque o meu chefe disse isso, porque aquilo. Escuta, fica com o que Deus disse. Se apegue à palavra de Deus. Está na hora do povo de Deus viver acima de suas cabeças. Está na hora de você se levantar como um justo que crê na justiça do Todo-Poderoso. Está na hora de você viver como um verdadeiro cristão e não como um morno que se abala a cada problema. Está na hora de você viver à luz da palavra de Deus e não pelo que o governo fala, a televisão fala, o fulano fala e não sei quem fala. Fique com o que Deus falou. Chega de falar de problemas. Se você tem um problema, chega onde Deus quer
agrade a Deus e Ele vai te dar vitória e acabou? E como é que a gente agrada a Deus? Creia nele. Creia nele. Para de correr atrás de alguém. Escuta de verdade, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você realmente recebe a palavra de Deus, você não anda mais confuso. Você não precisa mais que alguém diga a você o que você tem que fazer. Eu não estou dizendo que você não tenha que pedir oração ou pedir orientação, não é nada disso, mas de verdade, quando você recebe, de verdade, a palavra de Deus, você crê de tal maneira, e você passa a usar a sua fé, em cada problema que você enfrenta, você sabe para onde correr, você corre para Deus. Está na hora do povo de Deus parar e correr para Deus. Toda vez que um problema aparece, corra para Deus. Fique com o que você sabe que está escrito. Você não precisa ouvir de mim, você já ouviu de Deus. Eu posso impor as mãos sobre você, eu creio nisso. Mas acredite, você tem tanto poder e unção quanto eu. Deus não faz acepção de pessoas. O que eu recebi, Ele dá a você. Basta você crer como eu creio. Muitas vezes a única diferença que há entre eu e você é que se você não está crendo, eu estou. É a única. É a única. É isso que tem que entrar na cabeça das pessoas. Talvez você fique correndo para ir, e para lá, e corre aqui, e pega um trem, e pega outro. Você precisa se agarrar à palavra. Minha gente, outro dia, tinha um monte de senhorinhas correndo para pegar a vassoura, varre e capeta. Olha que nível. Olha a bizarrice. E as senhorinhas varrendo a casa e cada canto, e a parede, e tudo, para ver se sai capeta, varrendo o capeta. Porque há unção na vassoura para varrer o capeta de casa. De repente, a vassoura tem mais unção do que ela. Ela estava confiando mais na vassoura do que nela. Já te ocorreu que às vezes você coloca uma coisa na tua casa, você confia mais naquilo do que na sua fé, na sua unção, tem mais unção na vassoura do que em você? Isso é coisa da cabeça de alguém. Acredite, se você pensar, você pode fazer uma besteira maior do que essa. Então não precisa da cabeça de ninguém para fazer besteira, faça da sua mesmo. Mas se você quer fazer algo certo, é só por intermédio da palavra de Deus. Por intermédio da palavra de Deus. Sim, Deus dá dons às pessoas, Deus dá, mas eu vou dizer uma coisa para você. Todo mundo pode viver o poder de Deus se crer. Você tem poder para vencer. Diga poder para acreditar. Poder para vencer. Você tem, você recebeu. Poder para acreditar, poder para vencer. Você pode se ungir e dizer, estou curado em nome de Jesus. Está. Acabou. Aparece a dor de novo. Não, eu já estou curado em nome de Jesus. Você não me engana, capeta, eu já tomei posse, eu estou curado. Você orou, insistiu e nada apareceu pela minha fé. Eu vou continuar insistindo porque eu sei que eu vou ouvir barulho de chuva pesada, ou seja, boas notícias vão chegar para mim. E quando aparece a nuvenzinha, um pequeno sinal, você tem que ficar entusiasmado e feliz e dizendo, uau! Eu vou correr,
Minha vitória chegou! E alguém está dizendo, nossa, mas você chama isso de vitória? Você nem imagina o que vem por trás disso, minha filha. É coisa grande. Por intermédio dessa nuvenzinha, desse pequeno pingo, dessa portinha que para você é tão pequeno, pode até ser aos olhos humanos, mas isso vai crescer, como cresceu a nuvenzinha do Elias, cresceu. Deus está dizendo que essa pequena árvore vai crescer, essa pequena nuvenzinha vai crescer tanto, e vai derramar chuvas, e chuva é bênção, tanta bênção, tanta bênção, tanta bênção. Eu quero que você ame a nuvenzinha que surgiu na sua vida, porque ela vai inundar a sua vida de bênçãos. Mas se você já de cara despreza, você nunca vai viver coisa maior. Não despreze. Porque quando Deus coloca algo na nossa vida, e você está dominado pela fé, aquilo te leva a lugares altos. O justo viverá da fé, de forma convicta e consistente. Convicta e consistente, não me saia daqui, agora após declarar, e daqui a pouco, comece a falar negativo, e anular tudo que você fez. Ande pela fé. Fale pela fé, declare pela fé, anuncie pela fé, viva pela fé, viva além dos seus sentidos, além da razão, além das opiniões, além das más notícias. Se levante como um guerreiro que crê, que acredita que tem um Deus vivo que está trabalhando em seu favor. No nome de Jesus. Com a sua mão estendida para a direção onde você crê que de naquela direção você vai ver essa pequena nuvem. Pela sua fé você pode vê-la, enxergá-la, e você toma posse disso agora. Eu posso ver, pela minha fé eu posso ver, sim, eu posso ver a minha vitória surgindo, brotando. Eu posso ver esse pequeno fio de luz. Eu posso ver essas mudanças acontecendo. Eu posso ver. Em nome de Jesus, eu tomo posse disso agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma posse antes de nós fazermos a oração da concordância. Dessa palavra agora, eu vou viver diferente. Eu vou viver diferente. Como é que você vai viver agora? É hora de você deixar isso claro. Eu vou viver diferente. Eu tenho o espírito da fé dentro de mim. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu vou andar em conformidade com a fé. O justo viverá da fé. Eu vou viver acima da minha cabeça. Eu vou viver além dos meus sentidos, além da razão, além das notícias, além das opiniões, além dos sentimentos. Eu vou viver por fé, porque a única maneira Deus chama uma pessoa altamente abençoada é andando por fé. Por fé. É fé. E fé é crer. Crer. Contra tudo, contra todos. Crer. Seus sentidos dizem uma coisa, as pessoas, tudo está te mostrando uma coisa, mas lá dentro, nada muda, porque você crê, e você crê, e você crê. Essa doença não vai me matar. Para você que tem uma doença considerada incurável, isso não vai te matar, isso é para a glória de Deus. Nem dê atenção a isso. Pare de dar atenção ao diabo. O diabo não merece atenção. Tem que ser assim, eu sei que você existe, está aí ativo na terra e quer me destruir. Mas eu não vou dar atenção a você. Eu sei em quem eu tenho crido.
Ei, você não vai morrer dessa doença. Você vai glorificar o nome do Senhor. Parece que talvez você não vai dar conta de suprir. Você não será suprido, as coisas não vão chegar até você. Acredite. Pode ouvir barulho, pode ouvir, eu sei o que eu estou dizendo. Você que hoje parece que está num beco sem saída, creia e comece a declarar que você já pode ouvir barulho de chuva pesada, porque Deus vai fazer coisas grandiosas se você crer. É pela fé, você tem que crer. Sabe por que Deus está mandando palavras de fé? Porque Ele não pode agir na sua vida se você não crer. Ele só pode agir se você crer. Talvez vai surgir algo, uma portinha pequena, algo pequeno. Pega, mas pega com toda a força e sai entusiasmado e feliz da vida, porque isso vai crescer nas suas mãos. Isso vai crescer. O que Deus colocar nas suas mãos, Ele está dizendo que se você crer, vai desenvolver de tal maneira, vai crescer, vai expandir. Dê passos de fé. Seja feito conforme a sua fé. Creia em coisas grandiosas. Ande por fé. Decida. 2016 chega. Eu vou andar por fé. Eu não sou mais o frio, então eu vou ser quente. Eu não sou, chega de ser morno. Eu vou andar por fé, eu vou andar por fé, e aconteça o que for. Eu não vou deixar palavras negativas saírem da minha boca. Eu não vou ceder para coisas negativas. Eu não vou me submeter, eu não vou mais ser controlado por nada. O diabo não vai me controlar, as circunstâncias não vão me controlar, os problemas não vão me controlar, a minha cabeça não vai me controlar. Eu não aceito isso. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus grande e santo, nesse momento, nós concordamos com todas as orações que foram feitas. Declaramos vitórias. Ligamos aqui na terra todas as vitórias do teu povo para que sejam ligadas no céu. Eu desligo todas as situações contrárias aqui na terra para que sejam desligadas no céu. E eu declaro o teu povo abençoado, com a cabeça erguida, andando em vitória, cheios do teu Espírito, que todos aqui sejam cheios do teu Espírito Santo, dirigidos e orientados pelo teu Espírito Santo, e que confiem que estão sendo dirigidos pelo teu Espírito, e saiam daqui, Senhor, andando por fé, e cheios de entusiasmo e poder, porque o Senhor está agindo na vida de cada um. Eu declaro vitória sobre cada um, porque quando andamos por fé, andamos em vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.